João capítulo 2, versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Irmãos, com Deus sempre assim, o melhor sempre fica para o final, né? O melhor sempre está no amanhã, sempre está no futuro, sempre está no final. Exemplo disso é a salvação. A salvação, ela vem no final. Na hora que você fechar esses olhinhos, né, e entregar o seu espírito ao Senhor, virá a salvação no final. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que a glória do Senhor se manifestou, diz o texto, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, irmãos, os discípulos andavam com o Senhor, mas ainda não criam totalmente no Senhor. E depois dessa bênção, desse milagre, né, passaram a crer no Senhor. Porque o Senhor, ele fez algo que é especialidade dele fazer. O que o Senhor Jesus fez aqui nesse casamento, pessoal? Uma transformação, uma mudança. Ele transformou água em vinho. Então ele fez uma mudança. Fala para o seu irmão do lado: o Senhor é o Senhor das mudanças. Então a especialidade do Senhor é o milagre. Ninguém faz o milagre, só o nosso Senhor, só o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que faz o milagre. E o que é milagre, irmãos? Alguém pode definir aqui o milagre? Ah, pastor, é uma grande bênção. É sim, é uma grande bênção. Mas milagre nada mais é do que uma mudança. Mudança de uma situação ruim, adversa, para uma situação boa, para uma situação normal, e às vezes até uma mudança acima da situação normal, né? Uma melhoria total. Então milagre nada mais é do que uma mudança, né, que o Senhor pode fazer. Ninguém pode fazer milagres, ninguém pode fazer essa mudança. Então vocês vejam que o nosso Deus, ele é especialista em mudança. Milagre é uma mudança, né, irmãos? O Senhor veio a esse mundo para fazer o que, irmãos? Mudanças. Para mudar tudo. E ele mudou tudo. Nós já pregamos isso. Mudar a situação nossa e do mundo. Mudar a visão. Mudar o entendimento. Mudar o ensinamento. Mudar as tradições. E principalmente mudar as nossas atitudes. As nossas ações. O Senhor veio para fazer. E ele mudou tudo. Mudou até o calendário, né? O calendário passou a ser AC e DC, antes e depois de Cristo. O Senhor Jesus gostava tanto de mudança que ele mudava até o nome dos seus discípulos, né? Mudou o nome de Dídimo para Tomé, mudou o nome de Natanael para Bartolomeu, de Simão para Cefas e depois Pedro, de Levi para Mateus. O Senhor gostava de mudança. Mudou os nomes, mudou a identidade. E é o que o Senhor veio fazer, e é o que o Senhor quer mais fazer. A palavra do Senhor diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrou nas nossas vidas para mudar tudo. O que diz esse versículo? Que quem está em Cristo é nova criatura. Tudo mudou. Tudo se fez novo. Então o nosso Deus, ele veio para fazer mudanças, ele quer mudanças, ele quer nos mudar, ele quer mudar tudo. Então se não está havendo mudança na nossa vida, então o Senhor ainda não entrou na nossa vida. Porque quando ele entra para mudar, né? Então a palavra do Senhor ainda não entrou no nosso coração.
ainda ela não é ouvida e ainda ela não é obedecida. Então, irmãos, a mudança vai ocorrer de uma maneira mais rápida na nossa vida, mudança para melhor, melhoria, quando nós ouvirmos mais o Senhor e obedecermos mais o Senhor. Isso vai gerar mudanças nas nossas vidas, que é o propósito de Deus. Veja aqui em João capítulo 7, versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então aqui, irmão, naquele momento o Senhor estava evitando andar pela Judéia. Mudou o seu caminho, né? Porque queriam matá-lo. Irmãos, mude, irmão. Mude e evite certos locais. Evite certas festas. Evite certos eventos. Não corra risco desnecessário. Não tente a Deus. Você sabe que lá é perigoso. Você sabe que lá tem isso, tem aquilo. Muda, irmão. Não vá mais lá, né? Qual é uma estratégia das pessoas que têm tanto medo ou receio ou são precavidos com relação a sequestros? Mudar o caminho. Porque se a pessoa ela mantém uma rotina, ela facilita a ação do inimigo. Então eles mudam o caminho, né? Mudam a segurança para se prevenir, se precaver de um sequestro, de uma perda, de uma derrota qualquer. Então nós temos que mudar e nós temos que evitar certos locais. O Senhor estava evitando ir pela Judéia, porque ele sabia que ia ser complicado, que ele ia correr um risco desnecessário, corria o risco de ser preso antes da hora. E a hora tem que se cumprir, o tempo de Deus tem que se cumprir. Então entenda, irmãos, evite certos locais, certas festas, certos eventos, não corra risco desnecessário. Você sabe que você não vai ser abençoado lá, irmão, o que você vai fazer lá? Eu vou porque é uma influência muito grande, meus amigos vão, tal, e eu vou lá na balada. Você vai fazer o que lá, irmão? Lá é território do inimigo, Deus não está lá. Deus pode ir até lá para resgatar alguém, mas lá, irmãos, tem todas as práticas que o inimigo gosta. As pessoas que são manipuladas e fomentadas pelo inimigo estão lá. O que você vai fazer lá, irmão? Você não vai receber bênção lá, você não vai receber nenhum milagre lá, você não vai receber nenhuma oração lá. Então evite, irmãos, né? Evite certos lugares. O Senhor Jesus, que andava em espírito, ele evitou a Judéia. Então evite você também. É um ensinamento. A vida, as atitudes do Senhor Jesus são ensinamentos para nós. Se ele evitou a Judéia, evite a Judéia, irmão. Você sabe qual é a sua Judéia? É aquele lugar que só te traz aborrecimento, só te traz tristeza, que você corre um risco tremendo. Então evite a Judéia, irmão. Locais onde o Senhor não estará, não esteja também, irmão. Você sabe que o Senhor Jesus não evitava a Judéia? Por que você vai fazer lá na Judéia, irmão? O Senhor Jesus não está lá. Você sabe que Deus não está em determinados locais? O que você vai fazer lá, irmão? Vai correr risco desnecessário, irmãos? Para depois ficar, meu Deus, me acuda, me socorra. Não, irmãos, nós temos que ser prudentes, né? O Senhor evitava a Judéia, o Senhor que andava em espírito, que tinha todo o poder, toda a unção, evitava a Judéia, eu vou evitar também, né? Então evite a Judéia, evite esses locais onde você corre um risco, como o Senhor estava evitando a Judéia aqui. E no versículo 3 diz, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Veja o conselho dos irmãos. O Senhor Jesus estava evitando ir para a Judéia, e os irmãos dele, em carne, né, em sangue, estavam aconselhando o Senhor a ir para a Judéia. Irmão do Senhor, irmão, queriam que ele fosse para mostrar as suas obras. Por quê, irmãos? Porque eles não conheciam, não entendiam os propósitos do Senhor. Irmão, cuidado também com sugestões de pessoas queridas, pessoas amadas, parentes próximos, irmãos, aqui como era o caso, que não têm a comunhão e a direção com Deus. Porque essas pessoas são queridas, são amadas, são a nossa família, mas ainda não mudaram, ainda não se converteram, ainda não seguem o Senhor Jesus. Você vai ouvir um conselho, você vai estar ouvindo um conselho diretamente enviado pelo inimigo.
Quando a pessoa se converter, quando a pessoa começar a andar com Deus, é uma outra coisa. Você vai continuar amando, você vai continuar intercedendo, você vai continuar procurando a conversão, a mudança dessa pessoa, mas o conselho dela, peraí, esse seu conselho, eu vou trazer à luz da palavra de Deus aqui, porque eu não sei não. Né? Então, pessoas que ainda não mudaram, né, que não foram transformadas pelo Senhor, questione e evite os conselhos. Aqui o conselho dos irmãos. O Senhor Jesus amava os irmãos, né? E os irmãos falando, você está querendo se mostrar? Então vá lá para a Judéia. Exatamente o local onde o Senhor Jesus estava evitando. Irmãos, nós temos que nos aconselhar com o nosso melhor conselheiro. Quem é o nosso melhor conselheiro? O Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, né? Converse com o Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas, é o que diz a palavra, e ele nos aconselha. Sabe como o Espírito Santo nos aconselha? Principalmente, né? 90% das vezes ele vai te aconselhar através da revelação da palavra. Quando você vem aqui, você vai ouvir um conselho do Espírito Santo. E muitas vezes esse conselho vai diretamente sobre uma necessidade sua. Então você ora, Senhor, me responda. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Assino ou não assino? Vou para baixo ou vou para cima? Então, ouça, ou até a igreja, para ouvir a revelação da palavra, e o Espírito Santo vai me responder. Então fique atento, né? Não fique olhando aí o vento, olhando a roupa das irmãs aí, e pede a resposta do Espírito Santo. Atento na palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem dito à igreja. E aqui no versículo 4 ao 5 diz: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Olha o que os irmãos estavam fazendo. Se faz essas coisas, esses milagres, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos em sangue não conheciam os propósitos do Senhor. Eram irmãos, mas não conheciam e não criam no Senhor Jesus. Irmãos, os parentes, às vezes, aí, como os nossos parentes próximos, pessoas amadas, né, elas não creem no Senhor Jesus. Elas preferem muitas vezes tradições, elas creem muitas vezes em religiões, elas creem muitas vezes em doutrinas e filosofias e conceitos dos homens. O que essas pessoas precisam? Precisam mudar pela ação do Senhor. O Senhor tem que transformar essas pessoas da água para o vinho, porque o Senhor veio para mudar. E aqui, os irmãos do Senhor não criam nele. Imagine, irmãos, se na família do Senhor Jesus, os irmãos que conviviam, viam os milagres, ouviam os ensinamentos, eram incrédulos, imagine na nossa família então, né? Então, irmãos, a gente tem que orar pela nossa família, porque a nossa família é parte da nossa missão. Irmãos, eu quero ganhar tantas almas para Jesus. Pastor, começa com você e depois com a sua família. Irmãos, a sua família que ainda não está convertida faz parte da sua missão. Você tem que agir, você tem que interceder, você tem que fazer campanha para que haja mudança na sua família, para que haja conversão na sua família. A nossa família é um fruto que Deus quer, e nós temos que agir para dar esse fruto para o Senhor. Então ore, faça campanha, né? Mas o meio mais eficaz de trazer a conversão da família, sabe qual que é, irmão? Qual que é o meio mais eficaz dos nossos familiares se aproximarem do Senhor Jesus? Ficar pregando direto para eles, buzinando no ouvido deles: arrependei-vos, pecador, raça de víboras, sepulcro caiados. É isso, irmãos, né? Maneira mais prática de converter a nossa família? Não. A maneira mais prática, mais eficaz de trazer conversão na nossa família é mostrar a mudança que o Senhor Jesus fez na nossa vida.
Quando a sua família fala, "Ei, você está diferente, hein? Você não faz mais aquilo, hein? Você não toma mais aquilo outro, né? Você não gosta mais daquelas conversas, né?" Esse é um testemunho que está tendo mudança em você. E essa mudança é uma mudança bendita. E através desse testemunho de conduta, de atitude, de mudança de atitude, é que nós alcançamos a nossa família. Porque, imagine, irmão, se você não mudar com a palavra, por que eles mudariam? Se você não tem mudado, você não tem se convertido. E quer a conversão do outro, porque tem muita gente, irmão, que fala, "Ô pastor, eu quero tanto a conversão da minha família", dá vontade de falar, irmã, primeiro se converta, né? E aí a sua família vai se converter. Tem muita gente orando, clamando para a conversão da família que não está convertido, que não tem mudado, continua com das mesmas atitudes, né? Alguém provoca ela quer pegar no pescoço, né? Vive murmurando, vive reclamando, ó vida, ó azar, não confessa nenhuma promessa de Deus, não leva nenhum testemunho que ouviu ou que Deus fez na sua vida. Então, pessoas não têm mudado e quer que os outros mudem, irmão. Sabe qual é o nome disso daí? Hipocrisia, né? Você quer que o Senhor Jesus fale hipócrita? Não, irmãos. Então nós temos que mostrar a nossa mudança, a conversão da nossa família, né? Ela começa pela nossa conversão, pela nossa mudança, né? Então não desista de ninguém e use a estratégia e o poder da mudança, porque a mudança tem poder. Ah, pastor, o meu filho não muda, a minha filha não muda, meu marido não muda, a minha mulher não muda, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele não muda. Se ele não muda, quem deve mudar é você, irmão. Porque quando a gente muda a nossa visão, tudo muda, não é verdade? Se eu colocar um óculos 3D aqui, está na moda, né? Minha visão vai mudar. Se você muda a sua visão, né, tudo muda. Aí você fala, mas peraí, ele não muda por causa... Você muda a sua visão. Muitas vezes você tem que mudar o relacionamento, pessoal. Né? Então, se a pessoa não está mudando, quem tem que mudar é nós, irmão. Né? E mudar de acordo com a palavra de Deus. Começar a agir mais de acordo com a palavra. Porque quando a gente muda, a gente gera mudança ao nosso redor. Muda a nossa visão, muda o nosso entendimento. A nossa visão até a respeito da própria pessoa. Espera aí, ele não é tão ruim assim, né? Porque eu só estava enxergando a metade vazia do copo, mas tem água no copo. Ele não é tão... Então você muda a visão, as coisas começam a mudar, irmão. Irmão, tem um jeito de você mudar o mundo. Ô pastor, ninguém consegue mudar o mundo. Tem um jeito. Sabe como é que você muda o mundo, irmãos? Mudando aqui, irmão. Quando você muda, né? Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Transformai o mundo através da renovação da vossa mente. Você começa a ver de uma maneira diferente, você começa a ouvir de uma maneira diferente, você começa a falar de uma maneira diferente, você começa a agir de uma maneira diferente e tudo muda ao seu redor. Então, se você quer mudança em algumas pessoas, comece por você. Irmãos, vamos fazer aqui só um pequeno exemplo a respeito dos filhos, né? Porque a maioria dos pais querem que os filhos mudem, né? A palavra do Senhor diz, nós pregamos na sexta-feira em Ezequiel 18, que a alma que pecar, essa morrerá. E a palavra mesmo diz que os pais não devem pagar pelos erros dos filhos, né? Como os filhos também não devem pagar pelos erros dos pais, mas os pais não devem pagar pelos erros dos filhos. Então os pais não devem pagar pelos erros dos filhos. Os pais não devem pagar pela dívida dos filhos. Os pais não podem premiar filhos rebeldes. A alma que pecar, essa morrerá. Então, muitas vezes, você vê pais que não deixam os filhos sofrerem as consequências dos erros que eles cometem. Passam a mão na cabeça, o filho faz dívida, o pai vai lá e paga, né? O filho faz coisa errada, o pai encobre, né? O filho comete crime e o pai gasta tudo que tem para tirar o filho da cadeia, né?
Aí tem uma série de coisas que a gente não vai entrar, porque cadeia não reabilita ninguém, né? Então, mas o que não deve, irmãos, é pais sofrerem consequências ou filhos sofrerem consequências por aquilo que pais fizeram ou por aquilo que filhos fizeram. A palavra do Senhor é bem claro: dai a César o que é do César. Se a dívida é do César, o César tem que pagar a dívida, e não o pai do César, irmão, né? Então, essa é uma mudança que tem que haver no relacionamento entre pais e filhos, né? E glória a Deus, que nós aprendemos isso, né? Infelizmente, às vezes vem um pouquinho tarde, né? Depois que os filhos já foram, que a gente... Né? Mas em tudo dá graça, irmãos. A gente tem a responsabilidade de transmitir para aqueles que têm filhos jovens ainda. Então, mude a visão que tudo vai mudar. Então, a pessoa que fica paparicando, encobrindo, ela não está ajudando. Ela está prejudicando, né? Aí o filho sempre vai fazer coisa errada esperando que alguém venha consertar, irmão. E não é assim, né? Então a alma que pecar, essa morrerá. Tem que sofrer as consequências, tem que pagar as suas dívidas e não premie filho rebelde. Filho rebelde tem que ser corrigido. Amém, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 13. Quando o filho aprende a consequência de um ato errado dele, ele vai pensar duas vezes antes de cometer o mesmo erro, irmão. Mas quando tem alguém acobertando, passando a mão na cabeça, pagando a dívida, ele não vai pensar, ele vai falar: se der errado, meu pai vem aqui e resolve, né? Atos 1, 13. Amém? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo? Os irmãos do Senhor estavam com os discípulos orando. Os irmãos do Senhor se converteram. Se converteram vendo a mudança que o Senhor fez, a obra, a conduta do Senhor, e as mudanças que o Senhor fez no mundo e fez neles. Então veja, os nossos familiares também se converterão vendo a nossa mudança, né? A mudança que tem sido gerada em nós e que nós estamos gerando no nosso meio. Então os irmãos que não criam no Senhor aqui estavam crendo, estavam convertidos. Irmão, evangelize quem te conhece, mudando, se convertendo, né? A nossa mudança é uma arma para a conversão de pessoas, né? A nossa mudança tem poder, é o poder da mudança. Quando você muda, com Jesus e na palavra, você melhora, você cresce, você é abençoado. Vamos ver um exemplo aqui um pouco diferente, né? Em Hebreus 10, 25. Olha o que diz aqui a recomendação do Espírito Santo através do Paulo, né? Porque nós cremos que foi Paulo que escreveu o livro dos Hebreus. Alguns teólogos colocam dúvida, né? Mas diz assim o texto, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, não deixando a nossa congregação, não deixe e não se afaste da igreja do Senhor. Irmãos, pastor, mas tem algumas coisas na igreja que eu não estou gostando, que eu não gostei, que fizeram comigo. Imagine, pastor, o cúmulo que fizeram comigo. Sentaram no meu lugar, pastor. Alguém sentou no meu lugar, né? Irmão, não se afaste da igreja. Sabe o que está precisando? Muda a igreja, irmão. Como é que se muda uma igreja, né? Tira o pastor, né? É isso? Como é que se muda uma igreja? Primeira coisa,
Quem é a igreja? Somos nós, irmãos. A igreja muda quando nós mudamos, né? Então, se nós mudarmos, a igreja mudará, né? Se a pessoa mudar, ela não vai se importar mais que sentaram na cadeira dela, né? Ela vai procurar uma outra. Ah, eu já tinha enjoado mesmo daquela, né? Irmãos, tem que mudar, irmão. Então, quando a gente muda também o ambiente, e esse é uma maneira de mudar a igreja do Senhor. Então, não se afaste da igreja do Senhor, né? Se tem problema, se tem aquilo, mude, irmão. Mude e haja para que haja mudança também nas pessoas, né? Nós somos a igreja. Se nós mudarmos na palavra, se corrigirmos uns aos outros, como diz o texto aqui, a igreja mudará, melhorará. Amém, irmãos? Tem casos, irmãos, que aí é mais difícil, que a doutrina é tão escravizante, né, que a pessoa fica até impedida de mudar. Aí, irmão, o que ela tem que fazer? Mudar de igreja. Mas não se afastar da igreja, né? Muda, procura uma que tem um tempero diferente, que a pessoa não é tão escravizada, amarrada, né, como na outra, né? Então, irmãos, tem a pluralidade de placas, é para isso. Mas nós mudamos o ambiente, nós mudamos a igreja quando nós mudamos. E se nós obedecemos, mudamos de acordo com a palavra, nós melhoramos, a igreja melhorará. Então, imagine uma pessoa, por exemplo, que não aceita correção, irmãos. Ela está na hora de mudar, irmãos. Porque muitas mudanças benditas vêm pela correção. Nós vimos um provérbio hoje lindo a respeito de repreensão, irmão. A repreensão é tão bom, irmão. Quando alguém te repreende, quando alguém te corrige, quando alguém de Deus, né? Você tem que agradecer, irmão, né? Você tem que agradecer, obrigado, né? Você deveria até pagar. Quanto que é essa correção aqui, né? Vocês estão dando risada, irmãos? As empresas pagam. As empresas pagam para um auditor corrigi-las, né? Então nós devíamos agradecer. Aqui diz no Provérbios 25:12, eu vou ler para vocês: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, joias raras. Assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, é um presente, é uma joia quando um sábio te repreende, quando alguém de Deus te repreende, né? Porque essa pessoa vai gerar mudança em você. Entenda quantas coisas precisam ser corrigidas em nós, né? O seu amigo, normalmente, ele pode até ser usado para te corrigir, mas normalmente ele quer te agradar, né? Para o seu amigo, para a pessoa amada, tudo em você está bom, né? Tudo, tá bom sim. O que você achou aqui do meu? Não, tá bom sim. Não, você fica bem assim. O amigo sempre tem essas palavras, né? Mas quando tem um sábio, fala: irmão, você podia mudar isso, você podia mudar aquilo. Quando vem a correção, a bênção, porque a correção, quando ela é assimilada, né, ela gera uma mudança bendita em nós. O que faz um filho crescer em entendimento, ser mais responsável, né? É correção dos pais, irmãos, advertência dos pais, né? Então, a gente tem, porque o pai, ele deve ter, o pai que anda na palavra do Senhor, que ouve a palavra do Senhor, ele tem a sabedoria de Deus, ele vai procurar falar aquilo de acordo com a palavra de Deus. Isso gera uma mudança abençoada em nós, porque Deus quer mudança. O Senhor Jesus veio para mudar, e Ele mudou tudo, irmão, mudou, né? E ele quer mudar tudo, quer fazer tudo novo na nossa vida. Nova criatura é uma criatura totalmente mudada. É isso que Deus quer fazer. Há um caso aqui na Bíblia de uma pessoa que mudou com o passar do tempo e do conhecimento de Deus. Vejam em 2 Timóteo, segunda carta ao Timóteo 4:9. O Paulo aqui, ele escreve uma carta, ele está preso, ele está quase no fim da vida, né? Essa daqui é a última carta do Paulo, né? Então ele está no finzinho da vida, e ele está preso aqui, né? E olha o que ele diz aqui,
Segunda carta ao Timóteo 4:9. Irmãos, quando você muda de acordo com a palavra, tudo melhora. Tem mais paz na sua casa, tem mais harmonia, você enxerga melhor as coisas, você avança mais, você cresce mais, você age melhor com as pessoas que te cercam. As pessoas vão te chamar, vão te convidar, né, para estar junto. Né? Tem uma oferta de emprego, a pessoa vai te procurar, você não vai precisar nem pedir. Né? Porque ela viu lá um bom exemplo de um cristão que foi transformado, mudado por Deus. Amém? Diz assim, segundo a carta ao Timóteo 4:9, procura vir ter comigo depressa. Ele estava no fim da vida, estava pedindo lá a visita do Timóteo depressa. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, né? Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, irmãos, vejam a mudança que houve na vida do Paulo. O Paulo, ele cometeu um erro tremendo no início da sua carreira evangelística, vamos dizer assim. Ele, no início, ele foi separado, escolhido pelo Espírito Santo de Deus, ele e Barnabé, para juntos evangelizarem. Né? E o que aconteceu? Ele discutiu com Barnabé e se separou de Barnabé, contrariando a decisão do Espírito Santo. Por que ele discutiu? Por causa de João Marcos. João Marcos os deixou, não se apresentou, não se uniu a eles no momento certo, e criou ali uma animosidade, Barnabé defendendo João Marcos, e o Paulo querendo que João Marcos se apartasse. Então os dois se desentenderam e se apartaram. O Paulo foi com Silas e Barnabé seguiu lá a sua trajetória. Mas aqui no fim da vida, o apóstolo Paulo mudou, irmãos. Ele mudou, dizendo aquilo que era lá o ponto de contenda, que era o João Marcos. Olha o que ele diz a respeito, né? Traze-o contigo, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. No começo não queria saber do João Marcos, agora está dizendo que é muito útil para o ministério. O Paulo mudou, ele avançou na conversão pelos anos, né, e pela palavra do Senhor. Agora ele pedia a presença de João Marcos, elogiando João Marcos. É claro que o João Marcos também deve ter mudado bastante, né, irmãos? Então nós muitas vezes temos que rever a nossa opinião, mudar a nossa opinião a respeito de determinadas pessoas. Pode ser pessoas que até erraram com você no passado, até te prejudicaram com você, mas essa pessoa, ela pode ter mudado com a direção de Deus, e você tem que mudar também a sua visão com relação a essa pessoa. Então não condene ninguém, não descarte ninguém, né? Tem tantas pessoas que no passado cometeram crimes, mas mudaram quando encontraram o Senhor Jesus, aquele que faz mudanças. E hoje essas pessoas estão até pregando o Evangelho, irmãos. Então não descarte ninguém, não condene ninguém, fala, não, esse daí para mim acabou. Não, não acabou não, irmão. Essa pessoa pode ser mudada, pode ser transformada. O Senhor mudou totalmente, nós vimos no domingo passado, a vida de um endemoniado gadareno, né, que ninguém gostava dele na região, mas depois ele ficou são, banho tomado, roupinha limpa e perfumado, né, evangelizando. O Senhor falou, não, você não vai comigo, não, você vai ficar aqui evangelizando. O seu chamado é para evangelizar essa região. Eu vim até aqui para te libertar, para que você cumprisse o seu chamado. Mais ou menos isso. Então não descarte ninguém. Ah, pastor, mas aquele não tem jeito, ele já está tantos anos no erro, ele está tantos anos na corrupção, ele está tantos anos no vício. Não, irmãos, ele pode ser mudado pelo Senhor, porque o Senhor é o Senhor que faz mudanças, né? E aqui o Paulo mudou o seu ponto de vista a respeito do João Marcos, e o João Marcos também deve ter mudado. Irmãos, se não mudarmos,
estamos parados na nossa conversão. Significa que não somos obedientes à voz e à palavra de Deus. Tem que mudar, irmãos. Quando você ouve a palavra, mude a sua atitude, né? Em nome de Jesus. Então, Deus quer nos mudar, Deus quer nos aperfeiçoar a cada dia, a cada hora. Ele enviou o Senhor Jesus para mudar tudo. Deus quer te... Fala para o seu irmão do lado, Deus quer te mudar, irmão. Mas fala para ele, Deus não quer te mudar de igreja não, hein? Glória a Deus, né? Então seja sábio, mude com a direção de Deus, use o poder da mudança, cresça, prospere, conquiste em todas as áreas da sua vida, gere mudanças benditas ao seu redor, né? Muda o horário do coral, né? Muda o início do culto, muda, irmão, tem que mudar para melhorar, amém? E lembre-se que milagre é mudança. Mudança de uma situação ruim e adversa para uma situação de bênção, para uma situação boa. Amém? O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de mudança. Então mudemos com a direção de Deus. Cresçamos, melhoremos e alcancemos as bênçãos que Deus tem preparado. Tem muitas bênçãos que você tem orado há muito tempo, tem feito inúmeras campanhas, que Deus só está esperando uma pequena mudança sua para liberar, irmãos. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus.